bem-vindo à nossa terceira aula de métodos instrumentais. E na aula de hoje nós vamos falar dos princípios básicos da espectrofotometria, bem como a aplicação da lei de Lambert-Beer. Por se tratar de uma técnica instrumental, a espectrofotometria na região ultravioleta e visível, é necessário o uso de um equipamento. É necessário o uso do que chamamos de espectrofotômetro. Existem diversas marcas e modelos no mercado disponíveis, usadas em bancadas de laboratório ou em indústrias. Existem marcas e modelos que são mais baratos e existem marcas e modelos que são mais sofisticados, então apresentam um alto custo de aquisição. Independente do modelo e marca do equipamento, eles apresentam um princípio de funcionamento básico em todos eles, que é a presença de uma fonte de radiação que vai fornecer a radiação eletromagnética na região do ultravioleta ou do visível, um monocromador, que é um sistema que vai separar, que vai filtrar, que é um sistema que vai delimitar o comprimento de onda que vai ser incidido na amostra, um compartimento de amostra, geralmente uma cubeta, chamada cubeta, que pode ser de vidro ou de outro tipo de material, como veremos mais para frente, e um sistema de detecção, que vai registrar um valor numérico que vai fornecer a informação do quanto que a amostra absorveu ou transmitiu da radiação incidente. Quando uma molécula absorve um fóton, a energia da molécula aumenta. Dizemos então que essa molécula foi promovida para um estado excitado, como mostrado aqui nesse primeiro diagrama. Se uma molécula emite um fóton, a sua energia diminui. O estado de menor energia de uma molécula é chamado de estado fundamental, que aqui é representado pelo nível 1. Essa figura, já mostrada anteriormente, indica que a radiação de micro-ondas estimula o movimento de rotação das moléculas quando é absorvida. A radiação do infravermelho estimula as vibrações das moléculas e a luz visível e a radiação ultravioleta causam a transferência de elétrons para orbitais de maior energia. Os raios-x e a radiação ultravioleta de comprimento de onda curto provocam rompimento de ligações químicas e ionização das moléculas. Os raios-x usados em medicina, por exemplo, causam danos ao corpo humano, por isso deve ser utilizado em doses mínimas. Quando a luz é absorvida por uma amostra, a energia radiante do feixe de luz diminui. Quando a luz é absorvida por uma amostra, a energia radiante do feixe diminui. Uma experiência rudimentar de espectrofotometria pode ser vista nessa figura, onde a luz passa por um monocromador, que na verdade é um prisma, ou uma rede de difração, ou mesmo um filtro, para selecionar um determinado comprimento de onda. A luz com um único comprimento de onda é denominada luz ou radiação monocromática, que significa de uma só cor. A luz monocromática, com uma energia radiante chamada aqui de P0, atinge a amostra de espessura B, a energia radiante do feixe sai do outro lado da amostra, é a energia radiante P, energia transmitida. Se aqui na amostra existem moléculas capazes de absorver parte da radiação incidente, a radiação transmitida terá um valor menor do que o valor da radiação incidente. Esses grupos funcionais que têm a capacidade de absorver a radiação ultravioleta são chamados de cromóforos. Nesse gráfico, nós temos alguns espectros de absorção de diferentes substâncias. No eixo Y nós temos a absorção e aqui no eixo X nós temos os comprimentos de onda. Em destaque nós temos a molécula da clorofila A, que é essa linha verde, que mostra que essa molécula ela tem dois picos de absorção. Um pico abaixo de 500, que é a região do violeta e do azul, e outro pico de absorção na região aqui do vermelho alaranjado. Isso é interessante destacar, pois as plantas que apresentam clorofila têm a coloração verde,
o que significa que a molécula ela não absorve na região do verde, ela transmite na região do verde. Portanto, as cores que nós observamos geralmente são cores que são transmitidas e não cores absorvidas. Como aqui, por exemplo, se nós enxergarmos essa substância que está aqui como violeta ou rosa, significa que da faixa de comprimentos de onda que é transmitido é a faixa aqui no caso do azul, do roxo e do vermelho. Já o amarelo ele é absorvido pelas moléculas aqui, pelos grupos cromóforos. Então a clorofila ela se apresenta-se como verde por ter picos de absorção no violeta e no azul e picos de absorção na região do laranja e do vermelho. A lei de absorção, também conhecida como lei de Lambert-Beer ou somente lei de Beer, nos diz quantitativamente como a grandeza de atenuação depende da concentração das moléculas absorventes e da extensão do caminho sobre o qual ocorre a absorção. Em espectroscopia, atenuar significa diminuir a energia por área unitária de um feixe de radiação. À medida que a luz atravessa um meio contendo um analito que absorve, um decréscimo da intensidade ocorre na proporção que o analito é excitado. Para uma solução de analito de determinada concentração, quanto mais longo for o comprimento do caminho do meio através do qual a luz passa, ou seja, o caminho óptico, mais centros absorventes estarão no caminho e maior será a atenuação, como pode ser visualizado aqui na figura. Se eu tenho a mesma concentração, a mesma intensidade de feixe incidente, quanto maior for o caminho óptico ou maior o comprimento que essa radiação incidente vai atravessar, mais moléculas absorverão a radiação. Então a radiação transmitida vai ser menor conforme maior for o caminho. Porém, para o mesmo comprimento de caminho óptico, quanto maior for a concentração das espécies absorventes, mais forte será a atenuação, ou seja, menor será a intensidade transmitida. Aqui no exemplo eu tenho uma solução de aproximadamente 10 gramas por litro e aqui 20 gramas por litro. A radiação incidente tem a mesma intensidade, porém na concentração maior a absorção é maior, a transmissão ela é menor. A figura mostra a atenuação de um feixe paralelo de radiação monocromática quando este passa por uma solução absorvente de espessura B e de concentração igual a C mols por litro. Em virtude das interações entre fótons e as partículas absorventes, a potência radiante do feixe decresce de P0 a P. A transmitância T da solução, então, é a fração da radiação incidente transmitida pela solução, como mostrado aqui nessa equação. A transmitância ela é frequentemente expressa como uma porcentagem, denominada porcentagem de transmitância, no qual aqui basta multiplicado por 100. A absorbância A de uma solução está relacionada com a transmitância de uma forma logarítmica, como mostra essa equação. Observe que quando a absorbância de uma solução aumenta, a transmitância diminui. As escalas nos instrumentos antigos eram lineares em transmitância. Os instrumentos modernos apresentam escalas lineares de absorbância ou um computador que calcula a absorbância a partir das quantidades medidas. A transmitância e a absorbância, como definidas por essas duas equações, não pode ser medida, como mostrada, considerando que uma solução a ser estudada deve estar contida em algum tipo de recipiente, uma célula ou uma cubeta. Perdas por reflexão ou espalhamento podem ocorrer na parede dessas células, como pode ser observado aqui nessa figura. Essas perdas podem ser substanciais. Por exemplo, cerca de 8,5% de um feixe de luz amarela são perdidos por reflexão quando este passa por uma célula de vidro. A luz pode também ser espalhada em todas as direções a partir da superfície de moléculas grandes ou de partículas, como poeira, presentes no solvente, e esse espalhamento pode causar uma atenuação adicional ao feixe quando este passa pela solução. Para compensar esse efeito,
A potência do feixe transmitida através de uma célula com uma solução do analito é comparada com a potência que atravessa uma célula idêntica contendo somente o solvente, ou o branco dos reagentes. De acordo com a lei de Beer, a absorbância ela é diretamente proporcional à concentração de uma espécie absorvente C e ao caminho óptico B, e uma constante de proporcionalidade denominada absortividade molar, dado aqui pela letra epsilon. Uma vez a absortividade molar de uma espécie em um máximo de absorção é característica daquela espécie, e uma absortividade molar alta é muito desejável em análises quantitativas porque leva a uma alta sensibilidade analítica. Uma vez que a absorbância é uma grandeza adimensional, ou seja, não apresenta unidade, a absortividade molar deve ter a unidade que cancela as unidades de B e de C. No caso, se a concentração for espécie em mol por litro e o caminho óptico em centímetro, a absortividade molar terá a unidade de litro por mol por centímetros. Por hoje é só, pessoal. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!